queria que antes de começar, vocês me dissessem, assim, só no rostinho, eu vou passando aqui, né? Ou até quem quiser colocar no chat também. Vocês já viram, têm conhecimento, já leram qualquer coisa, fizeram algum curso que aborde essa temática de primeiros socorros psicológicos e intervenções em situação de crise? A maioria aqui eu vi fazendo que não com a cabeça. Quem eu vi fazendo que sim com a cabeça foram as minhas alunas de clínica, que também se não fizesse, né, iam tomar um puxão de orelha quinta-feira na nossa supervisão. Assim. Porque é uma temática que ainda não faz parte, né, da formação básica da psicologia, mas que, gente, eu que trabalho especificamente aí com temáticas relacionadas à autolesão e ao comportamento suicida, me preocupa muito a gente não ter isso na nossa formação básica. Porque vocês vão ver que quando eu falar aqui de primeiros socorros psicológicos, a gente vai estar falando de uma demanda absurdamente gigante, porque eu posso estar falando desde a intervenção, por exemplo, de um paciente em surto na minha clínica, de um paciente numa crise de ansiedade muito intensa, um paciente que acabou de perder alguém, né? Quanto uma situação, por exemplo, de desastre climatológico mesmo, né? De terremoto, de tsunami, de um acidente de avião. Quer dizer, olha o percurso todo que a gente pode estar fazendo uso desse instrumento, né, desse recurso que é primeiros socorros psicológicos, que é a gente saber intervir em crise. E a gente não sabe intervir em crise. Eu me formei há 15 anos e na minha formação não tinha absolutamente nada, e daí já até passo aqui um pouquinho para vocês, não tinha absolutamente nada sobre crise, sobre o que era isso, né? Ninguém me ensinou na faculdade como fazer um atendimento de um paciente em crise de ansiedade, em crise psicótica, ameaçando o suicídio. Suicídio, então, eu sei que na formação de vocês, quem sai do Sesumar, especificamente, sabendo um pouco mais sobre comportamento suicida, é quem foi meu supervisionando. Porque eu só falo disso porque, querendo ou não, é a minha maior experiência e são, inclusive, daí a maior quantidade mesmo de exemplos que eu posso citar, né, por ter esse conhecimento. Mas eu não aprendi isso. No entanto, na minha prática, eu me vi tendo a necessidade de fazer intervenções em situações de crise em inúmeros contextos. Logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei durante alguns anos em hospital, né? Em hospital eu precisei muito desse conhecimento sobre intervenção de crise. Então, quem vai aqui na psicologia hospitalar é um conhecimento que precisa saber, né? É um conteúdo que é importante de estar sendo assimilado. Quem vai para a clínica nem se fala, né? Porque isso vai surgir. Qualquer contexto, quem vai num local de trabalho, trabalhar com psicologia do trabalho especificamente, gente, pode acontecer, por exemplo, né, de, sei lá, alguém daquela empresa morreu por suicídio. Vou citar isso porque é o exemplo que eu vou ter com mais presença para vocês. Naquela empresa, e vocês, enquanto psicólogos da empresa, possivelmente vão ter que lançar mão de alguma intervenção para trabalhar qual que é o impacto disso sobre toda a dinâmica de trabalho daquele local. Né? Numa escola, a mesma coisa. Então, assim, quaisquer que sejam os contextos que a gente trabalhar, que a gente estiver inserido de alguma maneira, intervenção em crise é essencial para o psicólogo ter conhecimento. Por quê, gente? O psicólogo, ele é uma pessoa cuja ferramenta cujo alvo de trabalho é pessoa em sofrimento, né? Porque ninguém que está feliz e contente, todo alegre, vai para a nossa clínica, né? E chega lá falando, eu vim para te contar que eu estou feliz. As pessoas procuram a gente porque elas não estão conseguindo lidar de alguma forma com algo que está acontecendo na vida delas e vieram pedir ajuda para a gente nesse processo. Então, elas estão passando por um período de crise. Então, acho que é importante a gente estar pensando nisso. E apresento aqui para vocês muito brevemente aí meu currículo, porque em algum momento aqui, conforme eu for discutindo o conteúdo com vocês, eu vou falar para vocês de pré-requisitos básicos de conhecimento que a gente precisa ter para a gente poder trabalhar com intervenção em crise.
E muitos deles dizem respeito ao que tem aí no meu currículo, como, por exemplo, luto, como, por exemplo, teoria do apego, como situação em sofrimentos extremos. Ó, tudo isso aqui que consta no meu currículo é o que me deu a bagagem para hoje eu estar falando com vocês de um lugar que vivencia na prática todos os dias a importância de a gente estar discutindo essa temática. Tá? Então, esse curso introduz trazendo isso para vocês, justamente para deixar bem claro que esse curso ele não está sendo construído baseado numa necessidade, vamos fazer alguma coisa com os alunos. Não, está sendo construído baseado numa necessidade prática que vocês possivelmente vão estar vivenciando agora, né, ao longo da retomada de intervenções de vocês e que acho que vai ser importante. Por isso, assim, suguem o máximo que vocês puderem, né? Perguntem mesmo, entrem, citem exemplos, enfim, vamos tentar fazer a melhor troca possível aí. E aí eu começo essa discussão trazendo essa citação que é desse livrinho aqui, A Intervenção Psicológica em Emergências, Fundamentos para a Prática, da Maria Helena Pereira Franco. Eu vou passar depois, geralmente, eu não gosto de passar muito texto antes de eu dar um curso, porque às vezes quando eu estou dando curso eu fico lembrando de alguns materiais, assim, e daí eu gosto de passar depois, porque daí eu passo para vocês tudo o que eu apresentei para vocês ao longo do curso e que eu tiver disponível. Tá? Eu não tenho esse livro em PDF, mas daí eu passo a referência para vocês, passo a fotinho da capa dele. É um livro excelente e hoje no Brasil é uma das maiores referências que a gente tem no trabalho com psicologia das emergências e dos desastres, é a Maria Helena Pereira Franco, né, e todo o grupo que ela montou em São Paulo para estar trabalhando com essas questões aí. E a Kogo, num dos capítulos desse livro, ela fala, né, ó, nós psicólogos, diante de situações que provocam destruição em larga escala e do sofrimento humano com difíceis e demoradas perspectivas de reparação, somos impelidos a oferecer às pessoas nosso melhor em conhecimento e experiência para que elas enfrentem e retomem a vida. Tarefa nada fácil. Como pessoas e como parte de uma comunidade, somos também atingidos por tais tragédias e para lidar com o sofrimento em situações de emergência é necessária uma forma particular de atuação. Então, eu já trago essa citação aqui para vocês, para começar a plantar a sementinha aí em vocês, que quando a gente vai falar, então, né, da nossa atuação em situações de crise, em situações de emergência, e daí na quinta eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente da situação de emergência por Covid, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com pessoas em sofrimento, mas que na grande maioria das vezes nós também somos pessoas no meio desse sofrimento, também sofrendo, né? Porque, por exemplo, não são só meus pacientes que estão arcando com as consequências da pandemia. Eu, Raquel, enquanto profissional que trabalha com ele, também estou sendo impactada de alguma maneira por essa pandemia. O que diz da importância, e que isso eu vou enfatizar em vários momentos ao longo do nosso diálogo aqui, do autocuidado, quando a gente está falando de pronto-socorros psicológicos. Porque é importante a gente também olhar para a gente nesse processo, porque como que eu vou poder ajudar uma pessoa em situação de crise também estando em crise? Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E também daí a necessidade de reforçar a importância de a gente estar tendo essa discussão aqui com vocês, porque trabalhar em situações de crise, gente, é extremamente específico, é completamente diferente do que a gente aprende meio que roteirizado, entre aspas, na faculdade, porque envolvem situações totalmente inesperadas, envolvem particularidades muito significativas que precisam ser consideradas e que então a gente precisa ter conhecimento de algumas teorias que vão ser importantes para a gente saber se colocar nesse processo, né? E o objetivo da intervenção na crise, desencadeada por emergências e ou desastres, é resolver situações de grande pressão em um período reduzido e com uso de intervenção direta e focalizada por meio de instrumentos de que a psicologia dispõe para que os atingidos possam desenvolver novas estratégias adaptativas. Então, basicamente, isso eu vou destrinchar um pouquinho mais com vocês aí para frente,
diante de toda e qualquer situação de emergência e desastre, e daqui a pouco eu vou distinguir esses conceitos para vocês, a pessoa se coloca numa situação que é absolutamente desconhecida para ela, numa situação que é absolutamente nova. Sempre, se a gente está falando de emergência e desastre, de uma situação absolutamente inesperada, né, que surgiu de forma repentina, de forma brusca, então com potencial de trauma gigantesco, né, de causar trauma na gente. E toda vez que a gente se vê diante de uma situação dessa, a gente está falando de um período que possivelmente, porque assim, e daí vem a importância da teoria do apego, que depois eu vou falar. Vocês já estudaram a teoria do apego? Já ouviram falar de teoria do apego? Vocês vão me ouvir falar muito da teoria do apego, não só porque eu sou apaixonada pela teoria do apego, eu acho assim, uma teoria lindíssima, maravilhosa, mas principalmente porque é uma teoria que dá para a gente um embasamento teórico muito legal sobre a formação e rompimento dos laços afetivos. Como que a gente constrói vinculação com as pessoas e com as coisas com as quais a gente convive, e também como a gente costuma reagir quando esses laços são rompidos, esses vínculos são rompidos. Né? E necessariamente numa situação de urgência e emergência isso acontece. Né? Que seja, por exemplo, a perda de um emprego. Eu tinha vínculo com o meu trabalho, eu tinha vínculo com as pessoas com quem eu trabalho. Logo, o rompimento desse vínculo vai arcar em alguma consequência. Né? Eu tinha vínculo, por exemplo, que fosse com a rotina que eu tinha na minha vida. A perda da rotina também é uma perda. Né? E daí entra a questão que eu estava falando do luto, porque luto não é apenas um trabalho que a gente faz diante da morte, né? O trabalho de luto, ele é algo que a gente faz a partir de toda e qualquer perda que a gente vivencia, e daqui a pouco eu vou também falar um pouquinho mais disso. Mas a perda, ela pode tanto ser concreta quanto simbólica, né? Então, assim, diante de uma situação de emergência, eu perco muita coisa. E a gente entender, então, como que eu, por exemplo, Raquel, diante de uma situação de crise, reajo, vai depender muito do vínculo que eu tinha com isso que eu perdi, percebe? E daí vai todo o nosso delineamento de intervenções, né, dentro de uma situação de crise. Então, basicamente, o nosso objetivo vai ser, nessa situação que foi repentina, que foi inesperada, com um grande potencial traumático, que me levou a rupturas de vínculos, que me levou à necessidade de mudanças na minha vida, criar estratégias. E daí a teoria do apego nos diz muito isso, né? Quando ela vai trabalhar a teoria do apego, até estou aqui perto comigo também, como eu estava falando, o livro base da teoria do apego é esse aqui, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos, do John Bowlby. E daí ele tem uma trilogia maravilhosa, que é Apego, Perda e Separação. Cada livro, um livro chama Apego, um livro chama Perda e o outro livro chama Separação, que vale, assim, muito, muito a pena mesmo de a gente estar estudando. Depois eu escrevo no chat o nome certinho dele para vocês. Mas basicamente, e isso também vocês já viram na faculdade com certeza, assim, toda situação que a gente vive ensina pra gente algo a respeito daquela experiência. Então vamos supor que, sei lá, eu quando criança quebrei um brinquedo, passei por uma frustração. Essa frustração vai me ajudar a construir recursos para lidar com uma frustração similar. Então, eu vou aprender, quando meu brinquedo quebra, faço assim, faço assado, isso funciona, isso não funciona, isso me traz de volta para uma sensação de bem-estar, isso aqui não me traz. Isso vai acontecer em todas as situações da nossa vida, né? Quando eu perco alguém, quando eu perco um trabalho, em todas as situações que a gente vive, a gente aprende a fazer enfrentamento daquelas situações. Se numa situação de urgência e emergência, eu estou falando para vocês que ela é abrupta, que ela é repentina, quer dizer que eu não tive preparo nenhum para aquilo. É tudo novo, é uma situação totalmente inesperada. Logo, eu não tenho ainda recurso de enfrentamento para lidar com essa situação em particular, porque ela é nova, eu nunca vivi ela ainda, né?
Daí o nosso objetivo, então, enquanto pessoas que podem intervir nesse contexto, é ajudar a pessoa a, diante desse novo, construir estratégia de enfrentamento, né? Para que ela possa se adaptar de uma maneira mais funcional, o que não quer dizer necessariamente fácil, o que não quer dizer necessariamente livre de dor, porém, né, que não a desorganize num tal ponto, por exemplo, para ela desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, né? Mas todos nós passamos por crises na vida, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas que ela faça isso de uma maneira mais adaptativa, mais funcional para ela. Então, o nosso foco de trabalho, quando a gente está falando de intervenção durante situações de crise, né, de urgência e emergência, vai ser principalmente esses dois aspectos aí, ó. A gente vai ter como foco a saúde mental das pessoas afetadas. Quem são as pessoas afetadas? Aí é um leque também gigantesco. Porque vamos pensar, por exemplo, e daí você extremo aqui, pegar um campo muito comum que a psicologia de emergências e desastres atua é, por exemplo, acidente de avião. Quem são as pessoas afetadas? As pessoas que estavam dentro do avião, os familiares de quem estava dentro do avião, os socorristas que atenderam aquela emergência, as pessoas que trabalham na aviação e que vão ter que dar conta daquilo, os voluntários que foram lá para ajudar, nós que assistimos na televisão tudo aquilo, os profissionais da mídia que percebe o tanto de afetados que tem nessa situação toda? E isso é muito importante a gente considerar, porque quando a gente pensa que pessoas afetadas não são necessariamente única e exclusivamente os passageiros, por exemplo, daquele avião, amplia demais nosso leque de intervenção e realmente, gente, todo mundo vai ficar abalado. Eu ia passar aqui um videozinho para vocês, mas eu achei que demoraria e não passei, mas é um vídeo de uma psicóloga que atuou como voluntária no atendimento dos familiares das vítimas da Boate Kiss, né, lá em Santa Maria, e que foi uma mulher que foi procurar depois terapia EMDR, que é hoje uma terapia bastante indicada para o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, justamente porque ela estava traumatizada, mas assim, traumatizada que dá para ver no vídeo, que quando ela fala, ela chega a tremer, ela chora, e isso assim, 3 meses, 4 meses depois do evento, ela ainda está extremamente abalada pelas imagens que ela viu. Então, ela era uma voluntária, psicóloga. Teoricamente, culturalmente, espera-se que nós psicólogos sejamos as pessoas mais calmas, tranquilas, né, que dá conta de tudo. E ela ficou extremamente abalada por tudo aquilo. Então, quando a gente está falando de saúde mental das pessoas afetadas, a gente está falando de um leque gigantesco de pessoas, dependendo, obviamente, da proporção do evento que a gente está dizendo. Se a gente pensar em pandemia, aí a gente está falando realmente do mundo todo, de todo mundo, né? E um outro foco, e que daí é uma coisa que dá muito pano para manga em termos de discussão nessa temática, é necessidades psicossociais das pessoas afetadas. Porque aqui não tem como eu única e exclusivamente, enquanto psicóloga, me preocupar com os aspectos emocionais daquela pessoa que está passando por essa situação de emergência. Gente, essa pessoa pode estar passando fome, essa pessoa pode estar passando frio, essa pessoa pode estar passando por circunstâncias que vão muito além, única e exclusivamente, das reações emocionais, e a gente tem que estar atento a isso e tem que ter também um leque de recursos. Daí vem aquela coisa que eu bato muito, que é a importância da interdisciplinariedade, né, para que a gente possa dialogar com outras competências técnicas nesse atendimento também. Né? Eu preciso dialogar com o assistente social, eu preciso dialogar com o enfermeiro, com o médico, com o socorrista, com o bombeiro, enfim, com quem de alguma maneira fizer parte da equipe de atendimento dessas pessoas. Né? Justamente porque eu não sou a única pessoa capaz de oferecer ajuda, porque a necessidade dele não é apenas psicológica. Podem ser várias, aí varia de acordo com a emergência, mas a gente precisa estar atento a essas necessidades. Por quê? Para que a gente possa evitar maiores danos, né? Às vezes até físicos, inclusive. Eu sempre me recordo do primeiro curso que eu fiz sobre psicologia da emergência e dos desastres, com a Maria Helena Pereira Franco,
ela contando o caso de quando teve aquele acidente da TAM, né, que ultrapassou a pista de Congonhas e foi no posto, explodiu e tal, de ela, hoje em São Paulo, o grupo dela é a grande referência para o atendimento nessas situações, ela foi fazer atendimento durante toda a situação. E ela contando na época que ela chegou no local do acidente, lá com o avião pegando fogo, as pessoas todas em volta gritando, desesperadas e tudo mais, e ela identificou no meio dessas pessoas uma moça, que segundo ela devia ter 20 e poucos anos, e que essa moça gritava muito, desesperadamente, e meio que se aproximava da cena de uma forma que colocava ela também em risco. E os socorristas, nessa hora lá, todos em cima do avião, não estavam vendo. Ela, como psicóloga que estava intervindo, se aproximou dessa pessoa, né, e a convidou a vir um pouco mais, se identificou quem que era e tudo mais, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas foi ela, enquanto psicóloga, é competência dela tirar a pessoa lá do local físico? Teoricamente, de acordo com o que a gente aprendeu ali na faculdade, né, dentro do modelinho redondinho, não é. Agora, na intervenção em crise, na psicologia das emergências, é sim. A nossa competência é toda e qualquer ação que, de alguma forma, vai minimizar os danos causados por aquela situação. É lógico que isso não quer dizer necessariamente que sou eu que vou fazer tudo. Por exemplo, sei lá, eu vi que a pessoa está com um machucado, não sou eu que vou cuidar do machucado dela, mas posso ser eu quem identifica um profissional de saúde que possa cuidar deste machucado. Isso é competência minha, né? Porque isso vai o quê? Minimizar os danos de toda essa situação que ela está vivendo. Aliviar o sofrimento imediato. Aí eu sempre lembro desse exemplo da Lele, que daí ela contava assim que essa moça, por exemplo, tinha um noivo que estava dentro do avião, né, no acidente da TAM, e ela gritava muito desesperada porque o casamento dela seria dali uma semana. Estava marcado para dali uma semana, e ela gritava muito: meu noivo, meu noivo, meu noivo está lá dentro e tal. E não adianta, gente, nessa hora, a gente querer, tipo, respira, né? Medita, sei lá, qualquer coisa. O que ela faz? A intervenção dela naquele momento foi acolher o que ela estava dizendo. Seu noivo está lá dentro? Meu noivo está lá dentro. Há quanto tempo? Daí olha como ela, de alguma forma, vai minimizar a intensidade do que aquela mulher está vivendo naquele momento. Porque daí ela vira para a moça e fala: olha que coisa mais simples e que possivelmente nenhum de nós nunca imaginaria, porque eu não imaginaria até fazer o curso falar isso. Ela vira para a moça e fala: quanto tempo vocês estão noivos? Aí a moça começa: vocês casariam que dia? Tal coisa. Seria onde seu casamento? E começou a conversar sobre isso. Com qual objetivo, gente? Aliviar o sofrimento imediato dela. Tirar o foco dela daquele desespero que era ela estar vendo um avião em chamas com o noivo dela lá dentro, para ajudar ela a respirar, retomar um mínimo, né, de possibilidade de equilíbrio ali, para que daí ela pudesse acessar efetivamente o que estava acontecendo. Porque no desespero ela não ia conseguir fazer isso. E ela não estava falando: não, vai ficar tudo bem, não está acontecendo nada, se acalma. Porque, gente, vocês já passaram por uma situação que vocês estão nervosos e vem um e fala: calma, calma, eu tenho vontade de socar, tarde demais, já descalmei. Se fosse para ficar calma, eu já estava, eu estou nervosa. Não adianta você falar para mim para eu me acalmar, fala outra coisa. O que? Não sei, né? Só na hora que a gente vai saber. Mas é essa situação de a gente poder sim entrar para aliviar aquilo que naquele momento é mais agudo na necessidade do paciente, né? Dar apoio efetivo ao seu enfrentamento. E o que a gente está querendo dizer aqui por efetivo? Efetivo é aquele que realmente, assim, você está com sede, tome um copo d'água. Você está com fome? Vou providenciar algo para você comer. Com quem que a gente pode estar fazendo isso? Enfim, a gente está falando de coisas, necessidades concretas que se fazem no momento da crise, né? Que vai além, e daí isso aqui eu acho fantástico, né? Porque daí a gente dá aula
para psicólogos falando disso, é muito complicado, porque a gente não aprendeu isso na faculdade. Isso tudo é muito novo para a gente, né? Que é esse convite a olhar que no momento da crise, a necessidade do paciente vai muito além, única e exclusivamente, da necessidade psicológica. Né? Ele tem várias outras necessidades que também precisam de atenção naquele momento e que, embora a minha formação não seja aquela, eu preciso viabilizar de alguma maneira o acesso da pessoa àquilo que ela está precisando. Né? Eu vou falar um pouco, eu vou apresentar, até esqueci de falar isso, porque eu me empolguei, eu começo e, né, é meu jeito. Mas o rumo mais ou menos que eu vou seguir aqui no curso com vocês eu estou apresentando primeiro, né, a fundamentação teórica disso tudo, da situação de crise, intervenção em crise, o que é que acontece, dos PSP, né, que é primeiro socorro psicológico, vou falar da parte teórica disso tudo, para daí na quinta-feira a gente discutir, tá, e o que isso tem a ver com o meu estágio, né? Em como isso interfere na realidade que a gente está vivendo e como que a gente pode aplicar algumas possibilidades de intervenção nesse contexto que a gente está vivendo, tá? Então a gente vai entrar um pouquinho mais nisso lá na quinta-feira. Por enquanto eu estou passando um apanhado teórico, até para que tenha embasamento tudo o que a gente vai discutir depois, tá? Então aí, ó. São, portanto, indicados diferentes níveis de resposta às emergências e desastres, considerando os diversos atores e cenários, os quais são. Primeiro, gente, preparação. É o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está preparando vocês, porque aí tem um mal do humano, né? Mas eu acho que do brasileiro em particular, que é o de a gente só construir planos de intervenção quando o problema já existe. Né? A gente dificilmente se prepara, por exemplo, hoje existe toda uma legislação que fala da intervenção, por exemplo, nessas situações de acidente de avião. Por que foi criada toda uma legislação para isso? Depois que já teve um monte de acidente de avião e deu dor de cabeça para um monte de gente. Porque antes disso, ninguém tinha se preparado para a possibilidade do que é que tinha que fazer, né, quando acontece um acidente de avião. Quem aqui estava preparado para a pandemia? Gente, eu ia morrer sem acreditar que algum dia eu ia passar por uma pandemia. A gente leu lá e aprendeu em história no colégio sobre a peste negra, sobre a gripe espanhola, sobre um monte de coisa, achando que aquilo era coisas absurdamente distantes da nossa realidade, e olha cá onde estamos. Né? E sem preparo nenhum para lidar com isso. Tanto que a grande medida de intervenção que a gente teve foi tranca todo mundo dentro de casa para não ficar doente, porque a gente não tem condição de atender todo mundo se todo mundo ficar doente. Não foi isso? Não é isso que está acontecendo? Porque a gente não tem nem recurso ainda para lidar, né? Porque a gente não tem estrutura de saúde que dê conta de uma pandemia, justamente pela dificuldade que a gente tem de se preparar para futuros eventos. Né? E quando a gente está falando de intervenção e emergência, preparação é essencial. Quantos de vocês já assistiu, por exemplo, um acidente, assim, que você está passando na rua e, sei lá, uma pessoa foi atropelada na rua? As pessoas sabem o que fazer numa situação dessa? As pessoas param tudo em volta, saca o bendito do celular e começa a filmar. Aí chega sei lá, eu estava até num curso semana passada, e uma das colegas estava contando uma história que teve um acidente na rua da casa dela, assim, e um acidente muito sério, 2 pessoas que ficaram gravemente feridas, uma inclusive faleceu, e na hora do acidente chegou a esposa de uma das pessoas que estavam gravemente feridas e muito assustada, muito gritando, se loqueando com toda a intensidade da situação. E chega as pessoas só tipo assim, aquela coisa do calma, calma. E daí alguém que vira para ela e fala assim, você precisa ser forte porque você tem filhos para cuidar. A última coisa que eu preciso no momento de crise é lembrar que eu tenho mais problema do que eu já estou enxergando. Né? E daí veio essa menina, que é uma menina que tem formação também em cuidado de urgência e emergência, falou assim, gente, vamos se afastar, todo mundo se afasta, faz assim, faz assado, chamou essa mulher, e assim, como voluntária, porque era uma passante que estava ali vendo toda a situação, mas ninguém sabia o que fazer. Por quê? Porque a gente não tem preparo para isso.
né? Então, a gente precisa ter mais ou menos um checklist mental mesmo, em termos de conhecimento, do que a gente tem que prestar atenção numa situação como essa. Né? E daí o objetivo nesse curso é justamente a gente poder estar elaborando um pouco disso junto com vocês, para que vocês estejam preparados caso, né, isso surja como uma possibilidade. Além do preparo, então daí é eu colocar em prática realmente ações preventivas, né? Então, o que eu posso fazer para ser proativo e prevenir problemas durante a resposta? Que é essa de, eu vejo a menina chegando perto do avião pegando fogo, tira a menina perto do avião pegando fogo. Né? Eu tenho que estar muito atento para identificar quais as possibilidades de problema que existem aqui nesse momento e criar recursos para que esses problemas de alguma forma sejam minimizados. Então, eu vou chamar a segurança, eu vou pegar algum profissional socorrista ali que talvez não esteja mais tão ativo e vou pedir que ele fique atento. Tudo isso faz parte de coisas que a gente pode estar fazendo, né? Eu vou ligar para alguém, eu vou chamar socorro. Isso é muito legal de a gente construir, por exemplo, gente, eu tenho até a minha tese de doutorado está sendo justamente sobre intervenções de prevenção e pós-venção ao suicídio dentro do contexto escolar. Alguém sabe me dizer aqui qual escola na vida aqui no Brasil tem um programa de prevenção do suicídio? Qual escola aqui saberia agir se acontece um suicídio dentro da escola? Ela já tem lá um plano de intervenção, quem que tem que fazer o quê, o que é que tem que fazer, diz que tem que fazer, quem que é que tem que fazer, em que momento tem que fazer. A escola saiu Esse foi até um caso que a gente fez quando eu fiz o curso de emergência. O caso que a gente teve que construir uma possibilidade de intervenção foi alunos acho que era isso, alunos do 7º ano, último dia de aula, estavam fazendo uma excursão no ônibus, um acidente gravíssimo na rodovia acontece, 5 alunos morrem, 15 gravemente feridos, 2 professores morrem. É o último dia de aula, que intervenção que você, enquanto psicólogo dessa escola, faz? Alguém sabe? A hora que nós montamos o checklist disso aqui, misericórdia. Muita coisa para fazer. E são coisas que a gente já pensa, porque é possibilidade de intervenção. A mesma coisa, me recordei aqui agora, não sei se vocês se lembram, mas há alguns anos atrás, teve um acidente, por exemplo, com trabalhadores da Vivo, né, que tinham ido para um encontro da Vivo em Curitiba, e no retorno desse encontro teve um acidente e morreram várias, acho que eram umas 8, 9 pessoas que eram funcionários da Vivo aqui de Maringá, e no retorno morreram. Né? Como que você vai fazer de conta que isso não aconteceu dentro da sua loja e não vai ter uma intervenção lá dentro para cuidar de quem ficou? Não vai ter um suporte para a família dessas pessoas, da sua empresa? Então, assim, olha como tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, se aplica a qualquer contexto, né? E que a gente precisa estar pensando. Prevenção, a gente tem que falar daí também de resposta, né? Então, o que fazer quando a proposta propriamente tem início, a hora que eu efetivamente vou colocar em prática alguma coisa, o que é que eu tenho que estar fazendo? Recuperação e gerenciamento das consequências, então, após a minha ação, quais foram os resultados dela? Foi bom, não foi bom? Se foi bom, beleza. Se não foi, o que é que eu tenho que fazer? Onde que ficou com uma pontinha solta que eu preciso, então, fazer uma intervenção agora, né? E sobrevivência de quem atuou no desastre. Isso é importantíssimo. Que eu não posso, vamos supor que os bombeiros que fizeram o atendimento. Vocês acham que o bombeiro não fica impactado, por exemplo, vou pegar lá o desastre de Brumadinho, né? Do rompimento da barragem de Brumadinho. Aqueles bombeiros que fizeram atendimento lá e socorreram várias pessoas debaixo da lama, e assim, gente, eu tenho várias colegas que atuaram como psicólogas em Brumadinho, nesse contexto de atendimento em emergência, e elas contam coisas assim absurdamente traumatizantes. Aí o nosso foco de atenção também tem que, então, ser em cima desses bombeiros, porque imagina o que é
ele poder viver depois com as imagens recorrentes daquela experiência que ele viveu, né? A gente precisa prestar bastante atenção nisso. E aqui eu estou falando de grandes desastres, tá? Mas a gente pode viver, por exemplo, eu já atendi paciente que na clínica, ó, então daí peguei lá do grupal, né, de um desastre que atinge muitas pessoas, como eu já atendi, por exemplo, paciente na clínica que foi ela que encontrou o corpo da mãe que foi assassinada a pauladas. Olha que imagem, assim, devia ser proibido uma pessoa ter que passar por uma situação como essa. Devia ser assim, sei lá, ser criada uma camada naquela porta para que aquela menina não entrasse naquele momento, para não ter que ver o que ela viu, né? Ali eu também tenho que fazer uma intervenção em crise. Porque eu não vou trabalhar a relação dela com a mãe só. Óbvio que isso possivelmente em algum momento vai surgir. Mas eu preciso trabalhar com ela essa crise, esse impacto. Como que foi para ela ter que ver essa cena? Isso é absurdamente impactante, né? E a forma como eu ouvia ela relatando isso era muito pesado. Então daí, ó, eu tenho que lidar com ela e daí eu tenho que lidar também comigo e com o impacto que tem sobre mim ouvir tudo isso. Porque querendo ou não, gente, se a gente é um mínimo de humano, a gente pega um pouquinho daquilo tudo, né? Então aí retomo aquilo que eu estava dizendo para vocês da importância do autocuidado, que faz muito parte do processo de primeiros socorros psicológicos, né? Então, a psicologia de emergência e desastres é o ramo da psicologia voltado para o estudo das reações dos indivíduos e dos grupos antes, durante e depois de uma situação de emergência ou desastres, visando a implementação de estratégias de intervenção psicossocial, evitando e reduzindo as respostas inadaptadas durante o impacto do incidente e facilitando a posterior reabilitação e reconstrução. Então, ó, a gente está falando de intervenção antes, quando a gente fala de preparo, né, de construção de propostas, etc., durante e depois. Intervenção em emergência, intervenção em crise não acontece única e exclusivamente no momento do evento traumático. Até porque vamos pensar, por exemplo, aqui no contexto de pandemia. Não dá nem para a gente delimitar cronologicamente o tempo da pandemia, porque ela ainda não acabou, né? Então ela está lá, vamos pôr, ficou muito gravado para mim. Aqui em Maringá nós começamos a quarentena dia 20 de março. Mas a gente já estava recebendo notícias, né, a respeito do coronavírus, de tudo, já desde o início do ano. E a gente ainda está vivendo. Ó, então e é um durante que não tem tempo para acabar também. A gente não sabe quando que isso vai acabar. Né? Então, especificamente no que diz respeito à pandemia, esse tempo ainda não é nada palpável, né? Não é nada concreto. E sempre, como eu falei para vocês, nosso objetivo é reduzir as respostas inadaptadas hoje. Então, como eu estou lidando agora, nesse momento, nesse enfrentamento da situação, e, consequentemente, o impacto que isso vai ter para mim lá na frente, diante dessa situação de crise que eu estou vivendo. Tá? Gosto muito dessa imagem e eu tento, na medida em que eu vou preparando as aulas, tentar trazer um pouco daquilo que eu estou dizendo para as imagens que eu vou colocando junto para construir a aula. E quando eu vi essa imagem, eu achei que tinha tudo a ver, assim, né? Que a gente está falando de pessoas que estão exatamente ali, ó, eu estou imersa literalmente num problema, numa experiência, numa vivência difícil, numa situação que eu não imaginava, que eu não sei lidar, está faltando ar, está faltando recurso. E o nosso objetivo, enquanto psicólogo atuando nessa situação, é justamente o de ajudar ele a ir saindo e ir se tornando, né, uma pessoa funcional, adaptada e organizada, mesmo diante de tudo aquilo que ela está vivendo. Torna a enfatizar, o que não quer dizer livre de dor, o que não quer dizer livre de sofrimento, quer dizer com recursos para lidar e enfrentar essa dor e esse sofrimento, tá? Até aqui, gente, tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês vão me interrompendo aí. Eu não tenho muita vírgula, assim, eu começo em pó. Então, a hora que vocês quiserem, me interrompam.
Então, vamos lá. Para a gente entender, né? Se eu estou falando de psicologia diante das situações de emergências e desastres, vamos entender, então, do que é que a gente está dizendo. Segundo a literatura, né, desastre é resultado de acontecimentos adversos naturais ou humanos sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais e ambientais e, consequentemente, prejuízos econômicos, culturais e sociais. Que tipo de desastres a gente tem? Lá na literatura coloca que os desastres podem ser naturais ou tecnológicos. Naturais é todos aqueles que envolvem, de alguma maneira, né, a questão da natureza, né, que envolve aí todos esses aspectos. Então, pode ser biológicos, como, por exemplo, aqui não entra, e daí na literatura, pandemias não estão dentro de desastres. Quando fala de desastres biológicos, está falando, por exemplo, de derramamento de coisas tóxicas, né, coisas que envolvem assim, esses desastres biológicos, como, por exemplo, lá... Nossa, que coisa de velho, né? E daí eu conversei isso até no meu grupo também, que eu não sei se vocês conhecem, a questão do desastre do Césio 167 lá em Goiânia. Vocês eram dessa época, ouviram essa história, gente? Eu cresci ouvindo desse negócio, que foi acho que em 86, 87. Então eu tinha mais ou menos... não vou falar quantos anos que eu tinha, né? Senão a gente revela a nossa idade, fica chato. Os cabelos brancos já fazem isso sozinhos. Mas foi um desastre biológico muito grande que aconteceu lá, porque uma pessoa que trabalhava na verdade, que estava mexendo nos restos de uma antiga clínica de raio-x, achou uma pedra brilhante, linda, e levou para casa. E aquela pedra, na verdade, era absurdamente radioativa e contaminou metade de Goiânia, né? E muitas pessoas morreram em função dessa contaminação, né? Pelo tanto que era radioativa. A questão de Chernobyl, né? Isso são desastres biológicos. Geofísicos, como, por exemplo, terremotos, né? Climatológicos, quando a gente está falando... Aí vem os filmes lá, né? Daqueles que congelam o mundo todo, né? Que dizem respeito aí a essas dificuldades climatológicas. Meteorológicos, que daí vem tempestades, né? Por exemplo, tsunamis, etc., e os tecnológicos são aqueles que daí envolvem mais questões do homem, né? Como acidentes industriais, tipo explosão de algum lugar, né? De uma empresa, acidente, como aconteceu, por exemplo, lá, né? Com a barragem de Brumadinho, acidentes com transportes, como, por exemplo, acidente de avião, de carro, de ônibus, acidentes diversos, né, relacionados aí a essa situação de tecnologia. Então, quando a gente está falando de desastre, olha como a gente tem uma amplitude gigantesca de coisas para a gente poder estar trabalhando. Aí, veio agora aqui, enquanto eu falo a pergunta para vocês, vocês tinham ideia que nós, enquanto psicólogos, podemos atuar nessas situações, gente? Que isso também é campo de trabalho do psicólogo? Isso eu acho fantástico, né? Olha a amplitude de possibilidades de ação que a gente tem, né? E que a gente não sabe, e se a gente não sabe, muito menos ainda a gente sabe o que fazer se a gente se vê diante de uma situação como essa, né? E quando a gente está falando de emergência, então o que é que a gente está falando? Emergência é um fenômeno ou um acontecimento inesperado e desagradável por causar danos ou alterações nas pessoas, nos bens, nos serviços ou no meio, que apesar de ocasionar uma ruptura na normalidade do sistema, não excede a capacidade de resposta da comunidade afetada. Quando a gente está falando de desastre, a gente está falando de experiências que vão além da nossa possibilidade de intervenção para mudar aquilo. Eu não posso mudar os estragos de um tsunami, os estragos de uma grande tempestade, né, de alagamentos e etc. Né? Agora, a emergência, ela nos dá, sim, uma possibilidade de intervenção maior, como, por exemplo, é o caso da pandemia. Né? Existe tratamento, existe medicação. Óbvio que a gente está falando
Porque, por exemplo, nós já tivemos outras pandemias, como de epidemias, né? Como, por exemplo, como já teve de H1N1, só que não foi algo que atingiu a proporção, né, que está atingindo. E outra, não atingiu o mundo inteiro, né? A gente já teve, por exemplo, a epidemia de ebola. Alguém aqui foi afetado pela epidemia de ebola? Ninguém aqui foi, porque ficou concentrada naquela região, né, na África, onde aconteceu tudo que estava acontecendo. A pandemia, a gente já está falando de algo muito mais amplo, né? Porque todo mundo, aliás, acho que só a Antártica não foi afetada ainda, né? Porque eu já li um pouquinho sobre isso, que a Antártica é o único lugar do mundo onde ainda não foi reportado casos de Covid, né? Então, assim, ó, teoricamente não excede, apesar de abrupto, apesar de inesperado, apesar de romper a nossa rotina, né, e as nossas formas naturais de manter o nosso dia a dia, a gente tem um mínimo de capacidade de resposta diante dessas situações de emergência, né? Então, uma situação de emergência, desastre ou acidente, gera necessariamente uma crise, desencadeada por uma percepção ou experiência de um fato ou uma situação tão crítica que os mecanismos de superação dos indivíduos passam a não ser suficientes. Eu acho que aqui entra daí o grande X da questão do que a gente está falando. Diante de uma situação de emergência, necessariamente há um desencadeamento de crise, gente, para todo mundo que de alguma maneira é afetado por aquela situação. É óbvio que essa crise vai ser vivenciada de uma maneira mais ou menos intensa, dependendo de N fatores, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, mas todos nós vamos passar. Eu acho que eu sou uma pessoa com uma saúde mental razoavelmente equilibrada, eu acho que sou uma pessoa super tranquila, eu acho que eu sou uma pessoa resiliente, eu acho que eu sou uma pessoa com estratégias, e ficou muito marcado. Para mim, a cena mais marcada dessa pandemia, para mim, Raquel, foi um dia eu estava assistindo, sabe Deus por quê? Porque na verdade eu nunca assisto isso, mas estava assistindo aquele programa que passa sábado de manhã na Globo, A Casa é Sua, né? É de casa. E estava passando uma reportagem, gente, olha que ridícula, né? Estava passando uma reportagem sobre um pagodeiro que estava tocando pagode para todo o pré-condomínio dele. E daí mostrava, assim, na reportagem, as pessoas fazendo churrasco na sacada, tomando lá os bons drinks deles na sacada, e o cara lá embaixo tocando pagode sozinho, né? Porque pela questão do isolamento, então tava ele lá. E eu chorava na frente da televisão, que eu olhava e falava, a que ponto nós chegamos? Onde já se viu as pessoas terem que achar bonito ficar isolada dentro do seu apartamento com um coitado tocando pagode lá embaixo sozinho, porque a gente não pode sair de casa. Olha como... Gente, era uma reportagem de pagode. Era para eu rir, no máximo levantar e dançar pagode ouvindo aquilo lá. E o que eu fiz foi chorar. Porque eu olhava e eu falava, não é possível que nós chegamos nesse ponto. Percebe que esse é um momento de crise? Esse é o momento. Por que eu choro naquele momento, se a gente for olhar aqui, de acordo com isso que eu estou trazendo para vocês? Porque é a hora que eu me dou conta da ruptura da minha realidade. É a hora que eu me dou conta das mudanças que essa realidade que a gente está vivendo impõe para a nossa vida. E é esse o momento que daí desencadeia essa crise. Óbvio que ali foi uma crise, durou uns 5 minutos, dali a pouco eu comecei a rir da minha própria cara, acessei o Netflix e ficou tudo bem. Quer dizer, passei por um períodozinho de crise, consegui construir um enfrentamento em cima disso, né? E fui fazer alguma outra coisa. Mas aquilo, se a gente pega uma pessoa, por exemplo, que já está mais vulnerável, uma pessoa que talvez, por exemplo, já tenha uma história de transtorno mental ou qualquer coisa assim, isso pode ser um desencadeador de uma crise maior, né? Que vai acarretar em problemas não só a curto, mas a médio e longo prazo. Por quê? E daí é uma coisa que também a teoria do apego e a teoria do luto vem contribuir um pouco. A gente presume uma ideia de mundo a partir das nossas experiências. A gente constrói planos, né? A gente constrói metas. E diante da situação de crise, o que acontece com a gente é o quê? Uma ruptura do mundo presumido.
É uma ruptura daquela ideia de mundo que eu tinha construído, daqueles planos que eu havia feito, né, e tudo mais. E quando a gente se dá conta, quando essa ruptura acontece, isso necessariamente instala uma situação de crise, tá? E eu gosto muito do que a Lelê fala aqui, né, Maria Helena Pereira Franco, que ela diz, ó, ninguém fica imune ao impacto de uma crise, mas cada pessoa a enfrentará com seus recursos, mesmo que em circunstâncias semelhantes. E isso aqui é interessante também de a gente ver, porque vamos pensar aqui nos diferentes contextos, por exemplo, de estágios de vocês, né? A gente tem clínica, a gente tem escola, a gente tem uma empresa, a gente tem um serviço de saúde, a gente tem vários lugares ali. Isso significa, gente, a gente pensar que todos ali vão estar de alguma maneira impactados, mas cada um vai estar reagindo à sua maneira. O que significa que talvez as intervenções que a gente propuser não vai atingir todo mundo. As intervenções que a gente propuser não vão ter o mesmo efeito sobre todas as pessoas. O que daí também abre o nosso caminho para a necessidade de observar e de estar atento qual está sendo o impacto do quem. Porque se eu pego, por exemplo, né, uma demanda que eu atendo com bastante frequência é de pessoas enlutadas por suicídio. Se eu pego uma família enlutada por suicídio, vou pegar aqui, o luto do irmão é um luto, o luto do pai é um luto, da mãe é um luto, do vô é um luto, da avó é outro luto. Eu não estou falando da mesma crise. Eu estou falando de crises que vão ser vivenciadas de formas absolutamente distintas. E eu preciso estar atenta a essa distinção, porque eu não posso partir do princípio, e daí é a grande dificuldade do trabalho na crise, né? Que é essa ideia de que eu não posso partir do princípio de que a minha intervenção vai ser a mesma para todo mundo em todos os contextos. Por mais que a gente construa planos de intervenção, por mais que a gente construa a todo aquele preparo, né, que eu falei para vocês, precisa ter em mente que esse preparo ele é um esboço, que lá na situação daquele acidente específico vai poder ou não ser aplicado daquela forma, naquele outro poder ou não ser aplicado daquela forma, e que eu vou precisar reestruturar e reorganizar a partir da demanda específica de cada lugar, de cada pessoa que a gente está trabalhando. Fica claro isso? Daí a importância de a gente ter uma grande habilidade de avaliação, né? Nessa situação, assim, para eu poder justamente identificar que recursos que se fazem presentes aqui, que recursos que estão ausentes aqui, porque os que estão presentes eu vou fortalecer, os que estão ausentes eu vou tentar construir, né? Fulano tem mais recurso, Beltrano tem menos recurso, então o fulano vai ser um mediador no meu processo com o Beltrano, ó. Tudo isso são coisas para a gente poder estar construindo aí ao longo das nossas intervenções, tá? Deve-se destacar ainda a importância de cuidar de si como primeira responsabilidade. O Greenstone, ele é um autor que fala lá do Handbook Internacional de Atuação da Psicologia em Emergências, e ele traz, né, que nossa primeira responsabilidade numa situação de crise é cuidar de nós mesmos. A segunda é cuidar dos nossos colegas. E somente depois vem cuidar das vítimas. O que se justifica pelo cuidado em não degradar as capacidades e possibilidades para poder cuidar do outro. Isso aqui eu fiz questão de trazer para vocês, gente, porque eu acho que é uma coisa importantíssima de vocês terem em mente. E foi até uma coisa que semana passada eu discuti nas supervisões dos meus grupos de estágio, assim. No que diz respeito especificamente à realidade em que vocês vão se ver agora, atentem-se muito a esse autocuidado, porque vocês vão estar em qualquer que seja o lugar que vocês vão estar, trabalhando com pessoas, né, que estão aí no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo, mas vocês também estão no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo. Vocês também estão mais ou menos impactados, então cuidem muito da saúde mental de vocês, né? Da saúde física também, mas sim da saúde mental de vocês, para que você possa cuidar da saúde mental do outro.
Hoje mesmo eu fui para terapia, daí eu cheguei em casa, meu filho perguntou, mãe, onde você tá? Eu falei, a mãe foi para terapia. E ele, ué, você faz terapia? Gente, já falei 200 mil vezes para ele que eu faço terapia, mas tudo bem. E ele perguntou de novo, mas você faz terapia? Psicólogo faz terapia? Eu falei, claro, filho, porque como que a mamãe vai ajudar as pessoas a ficarem bem se a mamãe não estiver bem? Mamãe também às vezes fica triste, mamãe às vezes também fica brava, mamãe também às vezes sente medo. Então eu vou para terapia para eu aprender a lidar com esses sentimentos, porque daí quando um paciente da mamãe precisa que eu ajude, eu consigo ajudar. Se eu não conseguir me ajudar, como que eu vou ajudar o outro? E é esse o princípio aqui, né? E a segunda é, cuida dos colegas de vocês. Eu falei isso na minha supervisão semana passada e eu acho que é importante de a gente colocar aqui, gente. O espaço de supervisão de vocês não é um espaço única e exclusivamente para discussão teórico-prática daquilo que vocês estão fazendo. É um espaço que, pelo menos ao meu ver, também tem que ser de acolhimento e cuidado daquilo que a gente vive dentro das nossas realidades de estágio. Né? Então, por exemplo, o meu grupo de saúde mental vai fazer um trabalho junto à ONG Decida Viver, que trabalha especificamente aí, né, com pessoas com comportamento suicida, com ações de prevenção de suicídio. Gente, vai lidar ali com situações que são pesadas, vai ouvir ali histórias que causam desconforto, vai se sentir incomodado, né? Vai passar por N situações que talvez não vai saber o que fazer. Então, assim, o espaço de supervisão também é para a gente poder estar discutindo isso. Como foi para você não saber fazer? Porque vocês não têm que saber fazer absolutamente tudo, porque é a primeira vez que vocês vão para o campo de estágio, né? Isso é minha posição enquanto supervisora. Se não for o supervisor de vocês, vocês não falem para ele que fui eu que disse isso, tá? Para eles não quererem brigar comigo. Mas a minha posição enquanto supervisora de estágio é que vocês estão indo para um local de estágio pela primeira vez, para este local em que vocês estão. Como é a primeira vez, vocês não são obrigados a saber de tudo que está acontecendo lá, mas são obrigados sim, a partir do momento que vocês não sabem, buscar saber. E é isso que a gente vai construir junto dentro do grupo de supervisão. E isso implica ajuda entre vocês também, poder desabafar com o colega, poder construir junto com o colega, porque todos vocês estão no mesmo barco, na mesma situação, com a mesma demanda que é, preciso cumprir esse estágio, preciso fazer as minhas horas, preciso aprender para eu me tornar profissional. Então, em vez de vocês ficarem, daí vem aqui também uma posição que é pessoal, né? Preocupados com, eu preciso me dar melhor que a fulana, que preciso dar melhor que a Beltrana, porque, ai, gente, isso eu acho assim, e eu sempre digo isso também nos meus grupos, assim, eu vou saber mais que vocês sobre A Lauren vai saber mais do que a gente sobre B, a Maíra vai saber mais do que a gente sobre C, e assim vai indo, né? A Dani vai saber mais sobre D, e em vez de eu ficar brigando pelo A, vamos dar a mão e fazer o abecedário inteiro. Eu acho que isso é essencial quando a gente está trabalhando nessas situações de crise, porque eu não posso trabalhar sozinha. Então, não assumam essa linha de frente sozinho. Pelo contrário, compartilhem as angústias de vocês, porque quando vocês compartilharem entre vocês, vocês constroem esse espaço de cuidado um do outro, que é tão necessário para a gente poder trabalhar em situação de crise, né? Para vocês poderem construir isso tudo junto. E daí, eu estando bem organizada comigo, eu estando bem organizado com o meu grupo de trabalho, aí sim eu posso oferecer uma assistência adequada para o outro, tá? Então, levem isso aí com vocês. Aí vem aqui, né, o que eu estava trazendo um pouquinho para vocês antes, que a situação da pandemia, estou falando aqui da pandemia porque é o que a gente está vivendo, né? Mas qualquer situação de emergência e desastres, ela nos coloca diante necessariamente de perdas. E essas perdas, elas podem tanto ser concretas quanto simbólicas. O que a gente está falando quando a gente fala de perdas concretas? A gente está falando de saúde, eu posso perder minha saúde, eu posso perder meu emprego, eu perco a minha estabilidade financeira, eu posso perder minha casa,
Eu posso perder o meu local assim de trabalho, por exemplo. Eu tinha uma empresa e a minha empresa precisa fechar, e daí eu perco aquilo que eu trabalhei durante tantos anos para construir. Eu posso perder alguém, né? Uma pessoa importante para mim. Tudo isso são perdas concretas, palpáveis, reais, né? E que daí nos levam a esse processo de luto, né? A esse processo de cuidado dessa perda e de todo o impacto que ela vai ter sobre a gente. E além dessas perdas concretas, a gente pode passar também por perdas simbólicas, né? Que é o quê? A perda da dignidade, perda da... Nossa, essa aqui é essencial, né? Ó, essa aqui eu vou até riscar, se eu souber como é que faz isso. Ó, essa aqui é necessariamente uma que acontece. Perda da segurança, da sensação de segurança. E quando eu estou falando aqui para vocês de segurança, eu não estou falando necessariamente de segurança física, né? O que por si só, vamos pensar aqui na situação de pandemia, estamos sim todos, né, numa sensação de insegurança e física, porque literalmente estamos fisicamente em risco de adoecer. Mas estou falando de segurança, gente, de segurança de onde que eu vou estar amanhã, de segurança de que se alguém da minha família amanhã vai estar bem ou não vai estar bem, de se eu vou ter o meu trabalho. Todo mundo está com o trabalho, né? Por um fio, assim, com essa sensação de que eu posso perder o meu trabalho a qualquer momento, né? Assim, e perder segurança, e daí volta a falar, daí vocês vão me ouvir falar isso um monte. A teoria do apego para ajudar a gente. Porque a necessidade básica do ser humano é segurança. Tudo o que a gente faz, todas as relações que a gente constrói, tudo o que a gente significa na nossa vida de alguma maneira é em busca de segurança. Quando a gente perde essa sensação de segurança, isso desorganiza a gente de uma tal maneira que hiperativa e nos coloca num processo de hipervigilância muito grande, né? E que pode daí acarretar em consequências muito sérias, caso eu não consiga, obviamente, eu perdi o meu mouse aqui no computador. Caso eu não consiga retomar, né, a minha... Gente, eu perdi o meu mouse. Ele está aparecendo quando eu clico em cima das coisas aqui, mas até ele mesmo não aparece, o benditinho. Aí me quebrou, hein? Como que você perde um mouse? Achei. Então, assim, prestem bastante atenção, tá? Nessa questão aí da segurança e como isso se apresenta para os pacientes e para os locais onde vocês vão estar. Porque, assim, basicamente, diante da sensação de insegurança, hiperativa todos os nossos comportamentos de apego, né, de acordo ali com a teoria, e que fazem com que a gente fique numa busca muito grande de retomada dessa segurança, e às vezes isso inclusive é feito de forma aleatória, né, que trazem mais sofrimento do que efetivamente ajuda. Então, isso, eu acho que essa é uma das maiores perdas simbólicas que a gente vive diante de uma situação de crise que a gente está vivendo aqui diante da situação de pandemia. Perda da dignidade, perda do meu senso de pertencimento, porque eu não pertenço mais a lugar nenhum, a não ser minha casa, né? Eu não vou mais para o meu trabalho, eu não vou mais para a faculdade, eu não vejo mais meus grupos de amigos como eu fazia antes, nem a minha família, a gente não se reúne mais para os almoços, para os encontros familiares, enfim, né? Como que está acontecendo isso? Isso tira muito esse senso de pertencimento a um grupo, a um lugar, né? Perda do nosso cotidiano, perdas do senso de eu, perda dos nossos vínculos. Então, todas essas perdas simbólicas acontecem também, né, num contexto de emergência e acarretam em consequências aí em termos de sofrimento humano que precisam ser cuidadas daí dentro das nossas possibilidades de intervenção psicológicas, né? Só que eu acho legal de a gente pensar, a Fiocruz tem um grupo de estudos e trabalho também em situações de emergência e desastres,
Inclusive, depois eu vou passar a referência para vocês, porque eles publicaram várias cartilhas sobre saúde mental, né, em tempos de Covid, destinada a situações específicas. E esse grupo trabalha com a ideia de que quando a gente está falando de uma situação de emergência, a gente vai ter essas 3 fases possíveis aí. A primeira delas é a fase imediata, né, que é a fase até 72 horas a partir do evento, né, da emergência ou desastres. Depois a gente vai para a fase 1, que é esse período de até 3 meses a partir do início, né, da emergência e dos desastres. E a segunda é essa fase de cronificação da emergência, que seria aí de 4 até 1 ano depois do evento. Por que isso aqui é importante de a gente saber, ó? Porque essas fases iniciais aí, ó, imediatas, e a fase 1, é a fase que a gente chama de fase de impacto e enfrentamento. É quando eu sofro o impacto do que aquela emergência me traz, né, de todas as consequências delas, de quais perdas ela vai acarretar na minha vida, e vou enfrentar com os recursos que eu tenho disponíveis ou que eu vou construir nessa situação. Aí vem uma coisa que é importante de a gente parar para pensar, ó, que daí a nossa atuação, enquanto, né, PSP, Primeiros Socorros Psicológicos, é justamente nessas fases de impacto e enfrentamento das situações de emergência ou desastres. Para quê? Para evitar a potencialização do seu impacto na fase de cronificação. Porque se eu estou lidando com pessoas nessa situação de enfrentamento aí da emergência, eu ajudando ela na construção de recursos, na construção de estratégias, no lidar com todo esse processo, eu vou minimizar o impacto que tudo isso teria a longo prazo na vida dela. Né? Daqui a pouco eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Então, a nossa intervenção, e daí eu gostei muito dessa figura que eu encontrei ela, é basicamente essa, assim, ó, de eu vou interromper o efeito dominó, o que não quer dizer que as peças que já caíram vão deixar de ter caído, né? Mas quer dizer criar algum recurso para lidar com essas que estão caídas e impedir que elas venham a ter efeito sobre as peças posteriores, né? E daí eu consigo o quê? Me manter de pé. Eu consigo me manter lidando, enfrentando, né, tudo isso que está acontecendo na minha vida diante da situação de emergência. Então, basicamente, a nossa intervenção aqui, enquanto psicologia, na situação de emergência em desastres, né, nos primeiros socorros psicológicos, vai ser sobre justamente essas fases de impacto e enfrentamento, para evitar que na fase de cronificação isso tenha grandes impactos, tá? Grandes consequências. Disso aqui eu já falei até um pouquinho para vocês, né, que ó, as pessoas afetadas em situações de desastre e emergências podem ser, ó, vítimas fatais, sobreviventes, que daí podem estar feridos ou não, com sequelas, mutilados, desabrigados, desaparecidos, psicologicamente afetados, membros das famílias dessas pessoas, os amigos, os colegas, pessoas que testemunharam a ocorrência, profissionais da mídia, espectadores, pessoal dos primeiros socorros. Gente, olha quanta gente envolvida numa situação de emergência que pode ser alvo da nossa intervenção, tá? E que a gente precisa ficar atento, então, numa situação, né, de crise, para saber identificar quem seriam os alvos da nossa intervenção, caso ela seja necessária. Justamente porque, ó, como eu falei para vocês, essas situações têm um potencial de trauma muito grande, né? Porque trauma, ó, enquanto um acontecimento externo que inicia uma abrupta mudança no processo prévio de adaptação e excede a capacidade de funcionamento do indivíduo. Então, eu já falei para vocês que, ó, diante de uma situação de crise, eu vou ter que mobilizar recursos de enfrentamento, eu vou ter que mobilizar as minhas estratégias. Se as minhas estratégias forem insuficientes, aí há um grande risco de eu desenvolver um trauma diante daquela situação de emergência. Se as minhas estratégias forem insuficientes, torno a dizer também, isso não quer dizer livre de sofrimento,
Mas se elas forem suficientes, eu vou sim ter consequências em termos de aprender a lidar com as minhas perdas, elaborar todo esse processo, mas isso não necessariamente, né, pode virar um trauma. Ó, as reações a uma situação de desastres ou emergência são variáveis, o que impossibilita prever o tempo de recuperação necessário a cada um. Eu gostei também dessa figurinha, né? Olha como cada fósforo queima de uma forma. Eu acho que isso tem muito a ver, e tem aqueles que não queimam. Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui, né? Dessa coisa de que cada um tem a sua forma de reagir, né? E de lidar com toda essa situação, e cada um vai ser impactado e ter maior ou menor possibilidade de recuperação à sua maneira. E o que contribui ou deixa de contribuir com isso, né? Ó, existem fatores que podem contribuir ou dificultar a recuperação das pessoas, o que enfatiza o quanto é fundamental o suporte psicológico, visando atenuar o estresse agudo sofrido pelo indivíduo, auxiliando-o a lidar com aspectos emocionais envolvidos nas respostas às situações. Então, assim, existem vários fatores que podem contribuir ou não com esse processo de recuperação, né? Mas independente disso, é justamente essa diferença toda que eu estou apresentando aqui para vocês, que enfatizam ainda mais a nossa importância, né? Tentando minimizar aí todo o estresse decorrente da situação e a construção de respostas a tudo que está sendo vivido, né? As ações precisam ser pautadas tanto em informação como em autocuidado. O psicólogo que atua em emergências não pode deixar de lado sua humanidade e nem ignorar que o sofrimento humano o toca também, o que acarretaria, se não bem trabalhado, adoecimento psíquico para ele. Então, vocês percebam que eu estou falando dessa importância do autocuidado em vários momentos aqui da nossa aula, que é justamente para enfatizar que tudo o que eu estou falando a respeito do impacto da emergência para vou pôr pacientes, né, porque é o habitual, mas para as pessoas afetadas e envolvidas, também impactam a gente. Cada um à sua maneira, mas também impactam e a gente não pode perder isso de vista, né? Todo o trabalho com urgências e emergências exige uma grande quantidade de teorias e habilidades. E daí aqui acho que eu vou incomodar vocês um pouquinho. Para trabalhar nessa área, né, exige um saber com infinitas implicações, localizado nos limites entre a vida e a morte. Então, gente, para a gente trabalhar com isso aqui, a gente tem que fazer um percurso, a gente tem que fazer um caminho que envolve, olha só, vocês já estudaram esses temas aí? Vocês estudaram formação e rompimento de vínculos, teoria do apego? Vocês estudaram luto e morte? E se vocês ai, aí vem o lado chato da Raquel. Se vocês falarem que vocês estudaram luto e morte baseado em ter estudado as 5 fases do luto da Kubler-Ross, eu aviso vocês que vocês não estudaram luto e morte, tá? Porque existe muito mais além de Kubler-Ross, né? Inclusive as teorias de luto hoje, quem é meu aluno já me ouviu falando isso 200 milhões de vezes, né? Kubler-Ross, ela é assim a história da teoria sobre luto e morte, né? A gente não trabalha mais dentro dessa premissa das fases do luto. Então, se vocês acharem que vocês sabem um pouquinho de luto e morte baseado em Kubler-Ross, então venho trazer a ruim notícia para vocês, que vocês têm que estudar um pouquinho ainda, como eu também tenho. Vocês estudaram alguma coisa sobre desastres e traumas? Eu destaquei esses 3, porque eu acho que esses 3, dentre todos eles, são os principais, assim, para a gente compreender toda essa questão. Daí, os autores trazem também, né, a necessidade de a gente saber técnicas de comunicação. Por quê, gente? Porque, nossa, para trabalhar em situação, intervenção de crise, o mínimo que a gente precisa saber é se comunicar. Porque se a comunicação ficar truncada de alguma maneira, a gente não consegue construir nosso plano de intervenção e muito menos colocar ele em prática. Técnicas de enfrentamento e manejo de estresse, manejo de burnout, psicoterapia dinâmica de grupo, técnicas de intervenção comunitária, recuperação de redes de suporte social,
resolução de problemas em situação de estresse, técnica de atendimento em situação de crises, estratégias para manejo da raiva. De acordo com a literatura, esse aqui é o conhecimento básico que a gente precisa ter para a gente poder atuar em situações de crises, em situações de emergência e em desastres. E daí aqui vocês podem abrir o microfone para falar para mim, assim, baseado no que eu estou apresentando para vocês até agora. E nessa listinha quando eu fiz, eu pensei, coloco, não coloco, né? Como é que é para vocês, mas que eu achei importante, porque caso alguém desperte o interesse em estudar um pouquinho mais sobre isso, agora já sabe o que é que tem que estudar. Mas gostaria que vocês abrissem o microfone aí e compartilhassem um pouquinho comigo, assim, baseado nisso. O quanto vocês se sentem preparados para fazer intervenção em situação de emergência, em situações de crise. Só vi a Dani fazendo a bolinha ali, ó. 0. Eu vou sortear aqui, gente, as carinhas para vocês me responderem. Como é para vocês ver isso aqui e não se sentir preparado para fazer essa intervenção? O que vocês pensam sobre isso? Penso que a gente tem que estudar muito e muito ainda, Pro. O pouco que a gente estudou foi quase nada, né? Uhum. Toda a graduação do que a gente estudou, eu descobri aqui que a gente não estudou quase nada. E olha que a gente está tendo aulas na supervisão que tem ajudado bastante. Tem ampliado nossa visão para esses atendimentos. Sabe que eu acho, a Junice ainda é do meu grupo, né, Jo? Então a gente ainda estudou um pouco, né, essas questões aí. Mas eu acho que é importante, faça essa pergunta e planto essa sementinha da discórdia aqui um pouquinho em vocês. Mas, gente, não é com o objetivo de frustrar, não. Mas é justo. Qual que é o meu objetivo trazendo isso aqui para vocês? Isso que vocês estão falando de não sentir preparado, de não ter tido na formação, não é uma exclusividade do Sesumar. Essas questões que eu estou trazendo aqui, que são conhecimentos necessários para a gente poder atuar nessa área, não fazem parte da matriz curricular como um todo da psicologia em todas as faculdades. E eu sempre digo também, né, que a faculdade ela dá a base da base da base da base do que a gente precisa para a gente poder efetivamente, né, atuar enquanto psicólogo. Eu me formei na UEM faz 15 anos e eu falo assim com todas as letras que o que a UEM me deu em relação à psicóloga que eu sou hoje foi o diploma. Ponto. Porque em termos de conhecimento técnico que eu coloco em prática, em termos, né, dessa relação teórico-prática, eu não construí lá na minha formação básica. Eu construí na formação que eu fui buscar a partir da minha formação básica. Então, eu fiz questão de colocar isso aqui para vocês, para justamente enfatizar essa importância, gente, de aqui eu estou trazendo conhecimentos, recursos necessários para trabalhar com essa área que eu estou dizendo aqui de emergências, desastres, né, e de intervenções em crise. Mas em quaisquer áreas que vocês forem trabalhar, não basta a nossa formação, né, em graduação. A gente precisa buscar aperfeiçoamento, né? A gente precisa estudar, a gente precisa identificar quais são as especificidades daquele local onde eu atuo e lançar mão, né, de conhecimento relacionado àquilo, porque a gente precisa aprender muito além. Até o ano passado, discutindo com um grupo de supervisão meu, uma aluna, e eu mobilizo muito esse desconforto relacionado a essa falta de conhecimento que a gente tem nos meus alunos, e uma aluna falou assim, nossa, professor, ouvindo você falar o tanto de coisa que eu tenho que saber, eu fico pensando que eu acho que para a gente saber tudo, a faculdade de psicologia tinha que durar 20 anos. Falei, vocês não aguentam nem 5, vocês já estão cansados em 5, então imagina 20. Né? Então tá tudo bem ela não dar todo o conhecimento para vocês, até porque não tem como mesmo a gente esgotar todo o conhecimento. Mas então, assim, acessem
aquilo que vocês percebem como fragilidade na formação de vocês, para que vocês possam transformar essa fragilidade em potencial, né? Em potência, em recurso. Eu não sei sobre teoria do apego, eu vou estudar a teoria do apego. Eu não sei sobre luto, eu vou estudar luto. Eu não sei sobre dinâmica, psicoterapia de grupo, então eu vou estudar isso. Né? Busquem complementar a formação de vocês, porque independente da área que vocês forem atuar, isso é necessário. Tá? Então, ó, resumidamente, eu gosto muito dessa divisão que o Molina apresenta aqui para gente, que ele fala que, considerando todos esses aspectos que eu apresentei, a gente pode compreender, então, essas 3 diferentes etapas da emergência: pré-emergência, durante a emergência e pós-emergência. Na pré-emergência, então, o que a gente faz? Ó, capacitação e treinamento, que é basicamente o que vocês estão fazendo aqui agora, por exemplo. Né? E isso não só para nós profissionalmente, mas também a população em geral. Né? Eu gosto muito de intervenções de psicoeducação, que são essas de a gente poder passar informações sobre algumas demandas específicas para as pessoas, né? Para que elas também saibam como agir diante de determinada situação. Vamos pensar, por exemplo, numa situação de emergência dentro da escola, toda a equipe escolar tem que estar capacitada, né? Assim como, por exemplo, os alunos também, até várias escolas que têm plano, os americanos adoram isso, né? Aqueles planos de incêndio, de não sei o quê, e fazem treinamento na escola de como que seria, fazem simulações, e eu acho isso importantíssimo, porque isso já capacita as pessoas, né, a como responder diante de uma situação de emergência. Assessoria na definição de planos de emergência, então é a gente poder participar dessa construção nos diferentes locais. Seleção de pessoal para integrar as equipes de primeiras respostas. Então vamos pensar, eu vou construir um plano de intervenção e, gente, ó, fica a sugestão aqui, inclusive para vocês nos campos de estágios de vocês. Isso aqui pode ser uma intervenção que vocês podem fazer, construir um plano de intervenção em situação de crise. O que pode acontecer, por exemplo, aqui dentro da escola, que pode exigir uma resposta imediata da gente? Ó, eu vou usar esse plano? Não sei, mas melhor a gente ter o plano do que, né, não ter e na hora não saber o que fazer. E seleção de pessoal, por quê? Porque à medida que eu construo um plano e vão ter lá, por exemplo, o passo a passo do que a gente tem que fazer, é igual os brigadistas, por exemplo, né, dentro de cada local de trabalho, que eles fazem treinamento lá com os bombeiros, né, de como apagar o fogo e etc. Olha lá, eles selecionaram pessoas com essa capacitação para poder estar fazendo isso. Então, tá, na escola, que intervenções a gente vai fazer? Ah, isso aqui é competência da diretora, isso aqui é competência da coordenação pedagógica, isso aqui vai ser a professora que vai fazer, isso aqui nós vamos convidar os pais, enfim, não sei. Dentro de uma empresa, a mesma coisa. Né? Elaboração de planos de monitoramento de estado em saúde mental. Isso aqui eu acho importante porque a gente tem o péssimo hábito, quando a gente vai construir planos de intervenção, de fazer propostas sem parar necessariamente para analisar como a gente pode avaliar o resultado dessas propostas que a gente está fazendo. O que eu quero dizer com isso, gente? Vamos supor que eu vou, por exemplo, elaborar um plano lá na escola. Vou falar também muito da escola por causa da minha tese de doutorado, tá? Mas se vocês lembrarem de outra situação, também podem colocar. Vamos supor que lá na escola eu vou criar um plano de intervenção para prevenção do suicídio. E daí eu vou colocar que a gente vai fazer, sei lá, reuniões mensais com os pais para discutir temáticas relacionadas à saúde mental do aluno. Eu preciso, quando eu vou construir isso, pensar, tá, como que eu vou avaliar se essa minha intervenção está dando certo ou não? Porque não adianta eu só chegar lá e dar uma palestra, que as pessoas adoram, né? A escola principalmente acha que prevenção é dar palestrinha. E palestrinha não faz nada. Palestrinha só dá cosquinha lá no povo, às vezes até piora a situação, né? Dependendo, até porque palestra, as escolas gostam de palestra de graça, eles não gostam de pagar. Né? Daí vai um monte de gente lá que muitas vezes não sabe nem o que está falando, mas foi. E às vezes traz mais dano do que efetivamente ajuda. E daí tá, como é que eu vou avaliar se deu certo a palestra que eu dei ou não dei? Isso precisa ser pensado. Por quê? Porque se deu certo, eu vou continuar. Se não deu certo, eu preciso mudar.
Se deu certo, eu vou ampliar para mais alguma coisa. Então, assim, gente, sempre que a gente vai construir um plano de intervenção, eu preciso ter em mente também um plano de avaliação da minha intervenção, tá? Pensem bastante nisso. Então, durante a emergência, o que a gente vai fazer? Intervir na crise propriamente dita, aplicar aqueles planos que eu construí, né? O manejo de pacientes e familiares que cheguem a crises decorrentes de emergência ou desastre, vou colocar em prática efetivamente aí os PSPs. Após a emergência, avaliar o impacto psicológico e possíveis estratégias de manejo. Por exemplo, percebi que vamos pensar aqui no contexto da clínica, por exemplo, do Sesumar. Vamos supor que nós supervisores, numa reunião de supervisores, identifique que a clínica está tendo uma demanda comum relacionada à ansiedade na pandemia. Então não dá para a gente construir um projeto de trabalho que seja conjunto, de uma atividade que a gente possa oferecer, ou de uma intervenção que a gente possa oferecer, que seja para todo mundo, né? Uma coisa, por exemplo, que eu até propus para o meu grupo de clínica, e que daí eu amplio para os outros, até para a gente talvez construir junto. Considerando que uma das necessidades decorrente desse processo de pandemia vai ser a questão de necessidades psicossociais, né? Uma coisa interessante de a gente construir é fazer uma ficha mesmo, uma lista de locais aonde as pessoas podem buscar ajuda caso elas precisem. Por exemplo, com informação onde é o CRAS, onde é o CREAS, onde é o CRAN, né, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, onde é o SEJUS, que, várias coisas que a gente pode identificar nos nossos atendimentos que as pessoas vão precisar de informações concretas, palpáveis a respeito daquilo, né? É uma intervenção também possível. Investigação dos efeitos produzidos pela emergência para melhorar respostas diante de uma possível repetição. Então, passou a crise, fizemos a intervenção lá durante a emergência. No pós-emergência, eu preciso parar para pensar o que funcionou, o que não funcionou lá na hora. Porque o que não funcionou na hora, a gente vai precisar mudar. E isso quer dizer o quê? Já vou construir, já inicia-se o processo de pré-emergência da próxima, percebe? Tá nesse processo de construção aí o tempo todo. Realização de módulos de autocuidado para a equipe de primeira resposta e atuantes em geral. A gente precisa sempre se preocupar com isso. Gente, eu não estou conseguindo ver aqui o meu relógio. Que horas são? Alguém consegue falar aí para mim, só para eu não me perder, porque daí roubaram meu celular aqui também, minhas crianças. Eu estou sem nada me localizando a hora. Que horas? 9h11. Muito obrigada. Tá. De nada. Então, com tudo isso que eu estou falando para vocês, e eu trouxe para vocês aí que toda essa situação acarreta em crise. Quando eu estou falando de crise, então estamos falando de um estado de desequilíbrio emocional do qual uma pessoa se vê incapaz de sair com os recursos de enfrentamento que habitualmente costuma empregar em situações que a afetam emocionalmente. Ou seja, aconteceu uma coisa ruim comigo, aconteceu uma situação negativa comigo, eu tentei fazer aquilo que normalmente eu faço para lidar com a situação e não está funcionando. Me desorganizou mesmo, né? Isso é o que a gente está se referindo à situação de crise emocional diante de uma situação de emergência. Só que a gente precisa ter em mente também que, vivenciar uma crise é uma experiência normal de vida, todos nós passamos, que reflete oscilações do indivíduo na tentativa de buscar um equilíbrio entre si mesmo e o seu entorno, né? Então, assim, a gente tem lá as nossas crises, que a gente chama de crises normativas, né? Que são, por exemplo, a passagem da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, puberdade, casar, ter filhos, né? Tudo isso são o quê? Crises normativas, naturais, que fazem parte do processo de desenvolvimento e que todos nós em algum momento vamos passar, né? E a gente tem essas crises que são desencadeadas por situações externas, que daí, teoricamente, não são normais,
que são, por exemplo, né, os desastres, as emergências, a perda de alguém, a morte de alguém, essas rupturas, né, que desencadeiam todo esse processo na gente. Essa alteração no equilíbrio, gerada por um fracasso na resolução de problemas que o indivíduo costuma utilizar, pode causar, então, o quê? Olha, daí aqui, pensando, né, na realidade prática de estágio de vocês, há uma possibilidade, então, de vocês encontrarem contextos de estágio onde sejam vistos sentimentos de desorganização, de desesperança, de tristeza, de confusão, de pânico, né? Porque é assustador se ver nessa situação de desequilíbrio. A desorganização emocional se caracteriza principalmente por um colapso nas estratégias prévias de enfrentamento. E daí eu acho muito legal a gente, esse aqui, ó. O processo de crise deve ser entendido não somente como algo negativo, mas também como algo positivo. Vocês sabiam que esse ideograma que está aqui é a palavra chinesa para crise? A palavra chinesa para crise, ó, junta as duas palavras, perigo e oportunidade. Se tampar do lado direito só significa perigo, se você tampar do lado esquerdo só significa oportunidade, se você vê as duas juntas significa crise. Por quê? O que ele está querendo dizer aqui, né? Ó? Porque diante de uma crise, a gente pode se deparar com essas duas possibilidades, né? Como uma ameaça à minha saúde mental, né? Ou seja, é essa questão aqui do perigo, me vir diante de uma situação de perigo que me tira a segurança, que se eu não consigo sair dessa ameaça, se eu não consigo superar esse desequilíbrio que eu estou vivenciando, essa insegurança que se apresenta para mim, poderá constituir-se em um risco, aumentando a vulnerabilidade das pessoas para o desenvolvimento de transtornos mentais. E daí entra uma grande importância nossa, né? Por outro lado, a crise também pode representar um marco para a mudança. Ela pode possibilitar o desenvolvimento de um funcionamento melhor do que o anterior ao desencadeamento do evento. Daí eu gosto muito de um livro que chama Ponto de Mutação, do Capra, em que ele trabalha justamente essa ideia, assim, de que toda situação de crise, de todas as ordens, nos colocam diante de situações que ele vai trabalhar até meio que numa ideia de gráfico, assim, que ele fala que diante de uma situação de crise, ó, vai elevando o estresse, vai elevando os problemas, até chegar num ponto, que daí é isso que ele chama de ponto de mutação, que é daqui não tem outra possibilidade que não seja mudança, né? E daí a gente começa o processo de ultrapassar essa crise e lidar com ela de uma outra maneira. Uma crise é sempre uma oportunidade por diferente. Ela é sempre uma oportunidade para a gente desenvolver melhor os nossos recursos, a nossa criatividade, né, as nossas possibilidades. E tendo isso em mente, né, ela abre espaço, então, para quê? Para, além de eu aprender a dominar a situação atual que eu estou vivendo, me ajuda também, muitas vezes, a elaborar conflitos do passado e, mais ainda, aprender estratégias para o futuro. Por que elaborar conflitos do passado? Porque às vezes eu vou aprender agora estratégias que eu vou pensar, nossa, lá naquela situação eu podia ter feito isso, olha, se eu tivesse feito isso, tinha evitado metade dos meus problemas. Como, né, diante de uma situação futura de dificuldade, eu vou, obviamente, já estar munida de mais recursos para daí eu poder construir e falar, opa, peraí, ó, quando eu passei lá por aquela crise, eu tinha tais estratégias aqui que me ajudaram. Né? Então, diante da situação de crise, aí eu acho que é uma coisa importante para nós enquanto psicólogos, né? E vou chamar vocês de psicólogos porque essa já é, né? Esse já é o papel de vocês nesse 5º ano, é ajudar as pessoas com quem vocês forem trabalhar a construir essas 3 possibilidades, né? De dominar a situação atual, olhar para os problemas passados e construir um significado diferente para ele, e também já elaborar formas de enfrentamento às situações futuras, né? Agora, esse processo de eu ficar lá, né,
com a minha saúde mental ameaçada, ou usar esse período de crise como uma oportunidade para mudança, depende de alguns fatores. Que fatores são esses? Natureza e severidade do evento aos quais nós fomos expostos. Por quê? Foi um evento trágico ou não foi trágico? Foi intenso ou não foi tenso? Quantos morreram ou deixaram de morrer? Perdi minha casa, não perdi minha casa? Perdi meu emprego, não perdi meu emprego? Perdi pessoas importantes para mim ou não? Por exemplo, passar por essa pandemia, para alguém que não teve ninguém da família com Covid, é uma coisa completamente diferente do que aquele, por exemplo, que morreu 1, 2, 3, 4, 5 da família por Covid. Né? Então, isso é algo importantíssimo. Então, de quando eu me vejo diante de uma situação de crise, eu poder avaliar qual é a natureza e a severidade desse evento que eu estou atendendo agora, que eu estou vivenciando, que eu estou atuando. Um outro fator que colabora ou não, né, para o processo de enfrentamento é a vivência anterior de situações de crise e como eu passei por essas situações. Sempre que eu vou atender uma pessoa numa situação de crise, eu pergunto para ela abertamente: você já passou anteriormente por outras situações que foram difíceis para você? Se não, isso me dá uma noção de quê? De que essa pessoa talvez ainda não tenha um repertório de recursos bem organizado, que ela não precisou. Se sim, eu vou perguntar para ela: e o que você lembra de ter feito que te ajudou? Ou o que você lembra de ter feito que te atrapalhou naquele momento? Porque eu vou convidar ela justamente a ressignificar essas estratégias dela. Apoio que elas recebam de outras pessoas durante a vida. Então, qual que é a rede de suporte que eu tenho? Né? Eu estou sozinho, não estou sozinho. Eu moro aqui em Maringá, por exemplo, eu atendo uma menina que a família dela é de Aracaju e ela está aqui em Maringá sozinha fazendo faculdade. E agora, durante a pandemia, ela faz acho que uns 6 meses já sem ver a família, porque ela agora em julho não pôde ir ver a família, porque ela é aluna de medicina, está no campo de estágio, e vovó, tudo, população de risco. Ela falou, não tenho ideia de quando que eu vou ver minha família de novo. E ela está aqui sozinha em Maringá, quer dizer, né, assim, qual que é a rede de suporte que ela tem agora, que a gente está precisando fortalecer para que ela tenha um pouco mais de condições de passar por esse processo todo, né? O estado de saúde física também interfere, né, na minha condição maior ou menor de enfrentamento. História pessoal e familiar de problemas de saúde mental. Por exemplo, se eu já sou uma pessoa com transtorno de ansiedade, diante do não saber que a pandemia nos impõe, concordam comigo que a possibilidade de agravar ainda mais a minha ansiedade é muito presente? Né? Então, a gente precisa também estar avaliando esses fatores. Cultura e tradições pessoais. Gente, vem uma coisa simples aqui, por exemplo, simples, nada simples, na verdade, bastante complexo. A questão, por exemplo, relacionada aos rituais de luto nesse período de Covid. Né? A gente tem aí mais de 1 milhão de mortos no Brasil, consequentemente, a gente tem aí mais ou menos uns 10 milhões de enlutados, né? Que precisam de cuidado, e a grande maioria não pôde enterrar de maneira coerente com as suas crenças, né, com as suas tradições, as pessoas que elas perderam, e isso interfere daí no processo de enfrentamento dessa situação. A idade, né, porque eu estou falando de eu estar trabalhando com uma criança, com adolescente, com adulto, com idoso, é bastante diferente de acordo com o momento do ciclo vital em que a gente se encontra, né, as nossas potencialidades aí vão ser maiores ou menores. E outros fatores que interferem muito além desses, porque esses aqui que eu trouxe para vocês, a gente está falando até de coisas que são relativamente objetivas. Mas existe também esses 2 aspectos que eu acho que são extremamente importantes no nosso processo de enfrentamento de uma situação de crise, que é o significado que eu vou dar aos fatos que eu estou experimentando. Né, em termos de ameaça ou dano para mim. Eu percebo isso como sendo assim, algo que está realmente me provocando uma ruptura de quem eu sou, das minhas relações, ou eu percebo isso como uma oportunidade de construir relações de forma diferente, não sei, cada um vai ter a sua maneira, né? Mas o significado que eu atribuo à minha experiência diz muito de como eu vou viver essa experiência.
né? E também a avaliação que eu faço dos recursos disponíveis para o necessário enfrentamento da situação. Eu acredito na minha habilidade de enfrentamento, eu acho que o que eu tenho disponível realmente me ajuda ou não, né? Porque existem pessoas, por exemplo, tem pessoas que acham que tudo que elas fazem dá errado, que nada que elas fazem funciona, e etc. E dela se vê diante de uma necessidade de construir estratégias, possivelmente ela vai se ver um pouco esvaziada. Né? Então, a gente precisa prestar atenção muito. Isso aqui eu acho que é essencial para o nosso trabalho enquanto psicólogo, né? Entender qual que é o significado que as pessoas atribuem às suas experiências e como que elas avaliam a sua possibilidade de enfrentamento dessas experiências. Isso é essencial, então, no nosso trabalho de intervenção de crise. E daí aqui, só para a gente encerrar essa parte de hoje, e que acho que daí fala um pouquinho, né, do que a gente estava dizendo, isso mesmo. Se o indivíduo que sofreu o evento traumático é tratado rapidamente, os sintomas de possível estresse agudo, em geral, diminuem ou desaparecem completamente nos 30 dias seguintes. Ou seja, se a gente consegue fazer uma intervenção adequada diante da situação de estresse agudo, a gente diminui significativamente o risco de uma pessoa vir a desenvolver um problema mais sério a partir daquilo que ela está experimentando. Em alguns casos, porém, não havendo tratamento adequado, a desordem verificada tende a persistir, podendo evoluir para um TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático. E daí vai vir acompanhado de uma sintomatologia ainda mais séria, né, que é, por exemplo, de pensamentos intrusivos, ruminação, sentimentos negativos em relação a ele mesmo, inabilidade de cumprir com as suas funções do dia a dia, enfim, N outros sintomas aí vinculados à TEPT. Então, um dos grandes objetivos que a gente tem nessa necessidade de ajudar as pessoas no enfrentamento da crise, de ajudar as pessoas no enfrentamento dessa reação aguda de estresse, promovendo isso que eu falei para vocês, né, de recursos mais adaptativos da situação, é minimizar o risco dela desenvolver um transtorno mental mais sério a partir daquela experiência. Aí aqui eu entraria já então, né, nos princípios dos primeiros socorros propriamente ditos, que então daí a gente vai estar discutindo um pouco mais na quinta-feira, mas abro aqui então para vocês o material que eu vou compartilhar com vocês, tá, gente? Ele tem tudo isso aqui, eu vou compartilhar alguns textos lá com a Estela e pedir que ela envie para vocês. E daí tem tudo que tem nos meus slides, tem lá. Quando eu vou montar um curso, alguma coisa, eu já monto meio que tentando pegar o que tem nos textos de apoio, justamente para facilitar para as pessoas terem acesso depois, sem que eu precise necessariamente dar os meus slides, assim. Então, vai ter tudo isso. Eu vou mandar um textinho sobre intervenção em crise, que tem tudo o que eu falei, sobre os primeiros socorros psicológicos, mandar tudo para vocês. Beijo para vocês, gente. Boa noite. Bom curso amanhã com a Ellen e compartilhem os materiais dela comigo depois também. Beijo para vocês. Tchau.